Bom dia, sejam bem-vindos. Vamos começar mais um estudo do Evangelho no Lar. E nesse momento, para nos preparar para os nossos estudos, vamos elevar os nossos corações, buscar a conexão com o alto, rogar ao nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, todo o amparo para essa manhã, para essa semana, rogando-lhe que nos assista nesse estudo, rogando-lhe que abra os nossos a luz a cada reflexão que iremos trabalhar. Mestre amado Jesus, irmão querido, nós sabemos dos desafios que enfrentamos a cada dia, sabemos o quanto precisamos nos sintonizar com teu amor, com teu exemplo, quando as coisas ficam um pouco mais difíceis, quando a nossa energia entra em uma vibração um pouco mais baixa. Te rogamos nesse instante o acesso dos nossos mentores espirituais, aqueles que nos assistem, que estão ao nosso lado buscando auxiliar-nos no nosso progresso moral, para que possam atuar com seu amor, com a sua generosidade, com seu carinho, com a sua paciência, cooperando com esse momento de agora, com o nosso estudo. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em teu nome para essas reflexões. Ilumina-nos e abençoa-nos, tanto a nós como a todos aqueles que de alguma forma podem ser tocados pela energia desse estudo. Muito obrigada, que assim seja. Que assim seja. E na sintonia do nosso estudo, a gente faz a nossa abertura com a mensagem de Joana de Ângeles, né, psicografia de Divaldo Franco, lá do livro Vida Feliz. Ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece ungida de confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração. A alma em atitude de súplica, aberta à inspiração. Eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina. Cria o clima de prece como hábito e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. Aí a nossa mentora espiritual nos dando aí uma instrução tão maravilhosa. A gente está sempre em busca de respostas, né? Mas nunca dá a condição de ter acesso a essas respostas. A gente está sempre no ruído, né? No meio do barulho. E esse barulho impede que a gente viaje para dentro de nós mesmos. Seja qual for esse barulho, né? Seja mental, seja material, ou seja ele qual for, a mentora nos dá aí essa importante sugestão, essa importante dica de caminho, né? Faz esse silêncio íntimo, tenta colocar a tua alma em pedido, né? Suplicando. Cada vez que a gente entra, muitas vezes, numa energia mais difícil, a gente, em geral, fica amedrontado com aquela energia e, nesse medo, não consegue se conectar, né, com o nosso potencial humano de súplica, que até a prece precisa que a gente esteja fora do medo para ser bem sentida, né? Que é um estado mais elevado que nos arrasta para uma outra direção. E aí a gente tem sempre essas respostas, né? Na verdade, as respostas estão sempre disponíveis. Nós que não damos a condição do acesso. E se cria o clima, né, de prece como hábito, é esse convite de estar em comunhão sempre, não somente nos momentos difíceis, que é onde a gente mais consegue se recolher, né? Aí já na dor, na revolta, a gente não cria esse hábito, né, de todos os dias, no momento mais oportuno, fazer essa conexão. E aí é algo que a gente vai perdendo no dia a dia, né? Começa um tempo, depois as coisas se acalmam e aquilo vai ficando para lá. E então esse convite dela
para mim, é importante nesse sentido, né? A gente acaba esquecendo das coisas importantes, né? Quer tantas respostas, tá sempre tão conectado, só esquece da conexão, né? É, Esquece que precisa esse canal precisa estar em linha, né? Não é um canal que, quando a gente corta ele é cortado. porque a resposta se sente, né? É tanto que não é que ela diz a gente para orar, ela diz para a gente estar em alma em atitude de súplica, né? Aberta à inspiração. É o clima de prece. Ela não diz nem que é para a gente estar em prece, porque o clima de prece qual que é, né? Para a gente por um segundo aqui para abertura, eu posso só falar ou eu posso sentir, né? Então, muitas preces que a gente faz, elas não são conexão. E a gente não sente a vibração que tem ao redor, a gente não sente o amparo, porque é o sentir, né? E ela diz mais ou menos isso, né? Para você criar como hábito esse clima que a gente pode fazer, por exemplo, nesse segundo, né? De se abrir, de se colocar receptivo, de se colocar para sentir. Então, imagina se durante o nosso dia, né, na hora desses momentos que a gente quer, como você disse tanto, as respostas, né? Se a gente não conseguiu ainda as respostas, não é porque não teve ainda, é porque não conseguiu sentir. Mas as respostas estão sempre com a gente, né? Elas estão ali dentro. Yes. É uma atitude mental maravilhosa, né? E aí, vamos hoje falar, então, Instrução dos Espíritos, capítulo 12, A Vingança. A vingança é um dos últimos resquícios dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sobre os quais se debatia a humanidade, no começo da era cristã. É por isso que a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda as inspiram. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga o proclame espírita. Vingai-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta, quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão, quase nunca se vinga a seu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Entretanto, na maioria das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia e espera o momento propício para o ferir sem perigo. Esconde-se do outro, espreitando-o sem cessar. Prepara-lhe odiosas armadilhas e derrama-lhe no copo o veneno, caso encontre ocasião para isso. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o, então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Esse modo, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou e sopro envenenado do perseguidor. Espanta-se ao deparar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado, ao verificar que os seus amigos mais caros e parentes se afastam e o evitam. Ah,
O covarde que assim se vinga é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses hábitos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de se vingar seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: fora da caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita seja capaz no futuro de ceder ao impulso da vingança, a não ser para perdoar. Jules Oliver, Paris, 1862. Ele deixa bem claro que é para você não pensar que não se vinga. Exato, é isso que eu estava pensando agora. Ou seja, nós temos que encontrar de que maneira a gente ainda está se vingando. Ele olha, não vai pensar que se vinga só aquele que vai ali na cara e que, né, que grita. Aquele ali ainda está melhor do que você que está fazendo É que a mascarado. vingança silenciosa, ela é bem cruel, né? E a gente acha que porque eu não estou fazendo, como se o pensamento, né, não fosse algo também tão poderoso. Não é nem só o pensamento, né? Você vê que a pessoa mascara, por exemplo, fica com raiva da ação de alguém e pelas costas, né, daquela pessoa, como ele disse assim, começa a falar mal, dizer, olha, você não acredita, olha o comportamento de fulano, aquilo não é uma pessoa de bem, parará, parará. E aquelas outras pessoas que vão vindo vão se contaminando com a nossa opinião, né, que na verdade é uma máscara que tem por fim a vingança, e aí as outras pessoas vão se afastando. Isso é tão comum, mas isso é tão comum que eu nem sei. Cada vez que a gente fala mal dos outros e fica tentando. Eu só de falar aqui já estou lembrando várias Não, eu estou vezes. rindo porque eu estou lembrando uma coisa. Ai, Várias vezes que a gente faz isso, a gente quer, a gente tem uma intenção de que as pessoas se afastem. Meu Deus, quanta primitividade ainda, né? Quanto medo, quanta insegurança. Porque, infelizmente, a gente não percebe, né? E nunca vai ser um verdadeiro espírita ou um verdadeiro cristão, porque tem como base, né, a caridade ensinada por Jesus, caridade que é amor, é né? que Mas assim, ainda bem ó, que ele disse que é no futuro, viu, Mar? aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Exato. E aí a gente precisa, né, começar a prestar atenção, cada vez que a gente fala mal, né, dos nossos irmãos, quando a gente vai, como ele diz aí, né, caluniar, quando a gente de alguma forma está preso por essa cólera, esse ódio, porque é óbvio que está circunscrito à nossa inferioridade espiritual, né, as nossas inseguranças, mas a gente sempre se justifica de que o outro é que é culpado. A gente sempre tem essa, né, quanto mais inteligente, né, mais ardilosa a armadilha. É bem isso, né? Então, assim, espreitando sem cessar, escolhe a vítima e fica ali, rodeando, vendo como vai, de alguma forma, conseguir aquilo que deseja, né? Que no fundo é a vingança. Desejar o mal a outra pessoa. Ah, não, mas eu não desejo mal a ninguém. Né? Observemos os nossos pensamentos, né? E as nossas atitudes que podem esconder. Eu só de falar aqui já vi várias, né? Eu digo, ô Senhor, ô estudo abençoado. Mas o bom é que quando a gente vê essas situações, né? A gente vai ter que se empenhar de transformar. Não pode só ver, né? Então, eu vou ter que, a partir daquilo que eu estou vendo, né, me empenhar nesse processo de transformação. É, pouco temos a dizer com respeito a isso. Acho que é mais realmente refletir, né, e saber cada um, somente cada um de nós é
pode ser o seu próprio, entre aspas, juiz, no sentido de saber, né, o que tá, os seus sentimentos mais íntimos, seus pensamentos mais íntimos, para que comece essa grande jornada que é saber quem eu sou para transformação, né? E aí você vê que todo esse capítulo, né? Esse capítulo ele é um capítulo muito interessante. Porque em todo esse capítulo, cada reflexão, agora a gente está na instrução dos espíritos, né? Daqui a pouco vem o ódio, depois vem o duelo, né? E são pequenas reflexões profundíssimas, Pequenas, grandes reflexões. que nos levam a ter uma dimensão de conhecimento dessa nossa realidade interior com relação ao amor aos nossos inimigos, né? Como é que nós podemos amar os nossos inimigos se nós não temos nem mesmo a dimensão dessa nossa primitividade, né? Do ódio que a gente tantas vezes carrega, desse veneno que nós estamos aí, né, destilando para todos os lados. Então, esse capítulo ele é muito valioso para que a gente entre em contato com essa sombra, né, interior, com essas nossas imperfeições morais ainda, que a gente não quer muitas vezes ver ou não consegue ver, mas que infelizmente, né, ainda fazem parte. Mas você vê que o espírito ele é bem bondoso, né? E no finalzinho, quando ele diz, né, mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita seja capaz, no futuro, de ceder ao impulso da vingança, né? E o que ele não é que ele está dando tempo a gente, ele está dizendo não ceder, né, a esse impulso. Ele está dizendo que se nós trabalharmos hoje, né, na minha visão, se nós trabalharmos hoje nessa compreensão de que nós temos esse impulso, não tem a pretensão de anular a condição moral que a gente tem ou fazer um salto, mas o que ele está dizendo é que no futuro, se você é um espírita verdadeiro, você não vai ceder. Vai continuar trilhando o caminho. Mas vai continuar tendo criatura, entendeu? No futuro, é isso que a gente precisa entender, que o espírito ele não está aí. Ele está aí tentando te ajudar a acessar um nível de consciência que você não tem, que a gente vive falando das guerras dos outros países, que a gente vive falando das guerras das outras pessoas, que a gente vive se chocando com o comportamento vingativo do mundo, mas nós não somos melhores. Nós estamos na mesma condição, só que mascarados. Mascarados de bondade. Então, se você quer no futuro não ceder, vai precisar ver, né? Por isso que eu digo, essas pérolas que chegaram, né, para você aí, para mim, são a verdade. São a verdade. Ou melhor, nem são ainda. A gente nem está vendo. A gente nem está vendo o quanto ardiloso, o quanto mesquinho, o quanto egoísta nós somos. E aí, mas se a gente começar a ver, poxa, será que se eu começar a ver, eu não vou parar de falar mal ou de desejar o mal, né? De querer de alguma forma prejudicar os outros, nem que seja fazendo com que os outros pensem mal daquela pessoa. Verdade. É duro, hein? Não, é uma pancadinha. É duro. Quanto mais fala aqui, mais tu lembra. Oh, bênção, Jesus, a consciência. Mas aí é o nosso desafio, né? O nosso desafio é compreender que essas instruções dos espíritos, elas são sempre muito, muito benevolentes com o nosso estado moral. E que nós, né, conforme também somos ensinados, devemos ser sempre indulgentes para com os outros, exigentes para conosco. Nessa exigência, não uma exigência arbitrária de querer transformar-se, né, mas assim, né, querer transformar-se de uma hora para outra, mas é uma exigência de se exigir a cada dia ser um pouco melhor do que no dia anterior.
Já é tanto, né, não? Sim, porque significa cada dia eu estar em uma comunhão e reflexão profunda entre a minha alma, né, e a minha mente, É. e, e ter essa percepção que ainda para nós é um desafio, né? Pois é, e talvez ceder tanto ainda a esses impulsos, né? Já que nós não estamos ainda no nosso futuro, que é a maturidade psicológica, mas pelo menos a cada vez que a gente ceder, né, a um impulso de gênero desse tipo, pelo menos ter a consciência e dizer, nossa, né, como eu ainda sou arrastado pela minha primitividade, né, me perdoa, meu pai me auxilia para que eu possa sair. Aquela postura que Joana disse, né, no início. Às vezes a gente quer as respostas, a gente se desconecta completamente do nosso amor, completamente, completamente, meu Deus. Ontem eu estava conversando com uma colega, daí ela estava falando uma coisa que realmente é interessante, né? Tava falando assim, ok, quando a gente quer ter paciência, né, ou desenvolver a paciência, muitas vezes as nossas preces me dê paciência, né? Por favor, me dê paciência e Deus manda mais paciência, mais desafios para que a gente desenvolva a paciência, né? Na Bem, verdade, a gente não pede, ela diz, né, o ideal seria nós pedirmos sabedoria para aprender a lidar, né, com isso, para aprender a desenvolver a paciência. Só que a gente vai e pede a coisa, a pílula, né? que é pronta. E ele manda. Quer desenvolver a paciência? Perfeito. Porque todas as virtudes a gente tem dentro de nós, né? A gente tem todas essas virtudes, só que para desenvolver. Né? Então, o trabalho com as virtudes, ele é presente em todo o Evangelho de Jesus. Ele está ali, em cada uma dessas, por exemplo, a paciência, que é uma virtude também, né? Ela é do Espírito, mas você precisa desenvolver. Aí você pede, porque você quer a paciência pronta, né? Quer que alguém E não, você vai ter que desenvolver. Como é que desenvolve? Primeira coisa, vai ter que aceitar que não tem. É a primeira coisa. Porque geralmente essas pessoas colocam uma máscara muito grande de paciência. Ou seja, elas mesmas passam a acreditar que tem. Mas ela não tem, elas nós, né? E nós não temos paciência ainda nenhuma, porque a paciência, que enquanto virtude, é claro que é filha do amor, que todas as virtudes são filhas do amor, e ela sabe esperar. Se ela sabe esperar, ela é calma, né? Aí, neném, E a gente acalma e sabe esperar todos os dias. bem calminho, né? Bem muita paciência que a gente espera. É. Mais fácil esperar com o espírito do duelo ali, que vai vir depois. Mas é isso, são lindas reflexões, realmente, para a gente entrar em contato com essas nossas partes, né? Ainda que precisam de tanto amor, tanto alto amor. Algo mais correflexivo? Nada, tá até anotado aqui, ó, sabedoria. Que também é filha do amor. E que, né, Joana dá a dica na mensagem, ela dá a dica total para a sabedoria ali. Porque a gente foi educado para estar no barulho, né, fugindo. Como é que se conecta com essa sabedoria? Com aquela dica da mensagem. É a dica da mensagem, silencia. Entra na postura de prece, né? Ou seja, está aberto, está no estado mais elevado. As sugestões, elas chegam, né? As dicas, as respostas, tudo. Isso é a sabedoria. Aí quando a gente se conecta com a sabedoria, a gente diz, nah, que burrice. Eu não vou fazer isso. Esses dias eu estava conversando com o meu anjo, em voz alta, Gustavo, que isso? Falei, tudo tranquilo, aqui é um outro papo aqui com outra pessoa. E eu estava dizendo assim para ele, porque eu recebi uma resposta e eu estava assim, anjo do céu, literal, né? Anjo do céu,
tu estava me vendo ali cair na minha própria casca de banana, e eu tenho certeza que tu estava só me olhando, assim, ela vai, mas um dia ela vai ver. E eu falei, e enquanto eu ia caindo, tu ia amorosamente me recolhendo. Eu estou vendo essa cena. Eu falei, muito obrigada. Mas a próxima vez me dá um empurrão. E eu fiquei imaginando, fiz toda uma imaginação da cena como seria, né? A pessoa desviando o caminho e o anjo, ela vai ela de novo. Tá bom, eu tô aqui, tá? Tô te esperando aqui na ponta da rua de novo, quando tu voltar. Quando tu voltar, é bem assim, né? Que os espíritos, eles são muito mais sábios que a gente fica tentando controlar os outros, né? Os espíritos não. É. Sabe que vão ter que esperar a gente dar conta. E anjo. Então vamos, né? Vamos agradecer aos nossos anjos que ficaram ali esperando e não nos deram um empurrão, né? Só um tapinha, uma biabinha, assim. Vem pra cá. Não, não, você não precisa. Ele vai dizer, você não precisa, deixa de querer ajuda que você não precisa, porque os espíritos sabem que nós somos capazes, somos nós que não sabemos, né? Aí eles deixam a gente patinar à vontade. Porque na queda vem a lucidez, né? Na dor, no sofrimento, vem a lucidez que o amor não conseguiu dar, método pedagógico do planeta Terra, como diz bem Joana, lá no Plenitude, se eu não me engano, no terceiro livro da série psicológica. Eu creio que seja nesse livro que trata sobre o sofrimento, né? É o método pedagógico do planeta Terra, que é o adequado para a nossa condição. Então, vamos nos conectar, né, com esses anjinhos, com o nosso anjo guardião, que está sempre ali ao nosso lado, facultando esse acesso à nossa sabedoria espiritual. Muito obrigada, Senhor, pelas reflexões de hoje. Gratidão por todas as telas mentais que se abriram aos nossos olhos, dos nossos equívocos, dos nossos momentos de insanidade, onde somos tomados por essa primitividade ainda tão inconsciente. Ajuda-nos para que essas sejam as nossas pílulas de trabalho, para que sejam os nossos verdadeiros remédios para a saúde espiritual, que possamos nos abraçar quando erramos, quando caímos, como tão bem disse a Má, que faz aí o nosso anjo guardião, os nossos mentores, que estão ali a nos acolher. Cada vez que nós erramos, cada vez que nós recobramos a consciência na busca pelo caminho certo, que nunca nos falta esse amparo, mas que não nos falte também o nosso amparo, a nossa vibração em consonância com o universo de amor, de luz, para que possamos vencer esses instintos ainda de preservação que tanto nos aproxima dos nossos irmãos mais atrasados, que são os animais, que possamos sair dessa condição de preservação, de instinto, de sobrevivência, para finalmente navegar na natureza humana, no humano verdadeiro, do qual o exemplo máximo que nós temos é o nosso mestre, nosso irmão Jesus. Muito obrigado, dai-nos sabedoria, né? Dai toda a sabedoria para que possamos fazer um proveito contínuo do nosso estudo de hoje. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Com esse momento de agradecimento, nós pedimos a permissão para mais uma vez estarmos reunidos na próxima semana. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada a todos e um feliz resto de semana.